Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e eu já deixo o aviso antes. Se prepara, porque senão você vai tomar um choque aí durante o vídeo. Então eu já aviso antes, eu gosto de avisar os amigos. Se prepara. A gente vai falar aqui sobre esse desrespeito, como é esse método, né, de desrespeito que grande parte da mídia tem com o Flamengo e passa diretamente, óbvio, por uma desvalorização, pelo menosprezo de alguns jogadores do Flamengo e qual é a estratégia, mas é feito de uma forma bem velada e aí depois pega esse desprezo, pega esse método e tenta transformar como audiência lá na frente. Então assim, eu gosto de ter esses papos aqui com você, porque primeiro, eu gosto que a minha audiência ela tenha senso crítico. Então, por exemplo, você que está acompanhando aqui o nosso canal, tá passando, sei lá, pela primeira vez aqui, ou passa frequentemente por aqui, eu gosto que você, cara, faça reflexões, eu gosto que você tenha senso crítico, eu não gosto daquela audiência alienada, tola, que não... Não, a gente gosta de ter esse papo sincero até mesmo por causa disso. Então, vale como um alerta também aqui. Então, a gente faz essa denúncia, vamos dizer assim, mas também vale como um alerta pro nosso bate-papo. Eu acho que quanto mais forte a comunidade rubro-negra for de senso crítico, de observação, de capacidade de, cara, distinguir, de ver a sacanagem, né, desculpa o português, que é feito por baixo dos tapetes, eu acho que é melhor pra gente. E aí, dito isso, é o seguinte, o que acontece? A gente já vem isso observando há muito tempo, só que eu quero que você compreenda o seguinte, eu vou mostrar pra você, tá? A gente vai mostrar algumas imagens aqui e o raciocínio. Eu acho que todo mundo tem o direito a ter qualquer tipo de opinião sobre, né, futebol, pô, tu tem lá opinião, gosto, ok. Só que você precisa de uma coerência, perfeito? A partir do momento que o jogador do Flamengo, ele... naquela de equivaler, da comparação, ele é inferior e o Flamengo coletivamente é inferior, o outro time, você no final de um resultado, você tem que vir então com uma coerência na sua análise. Português claro. O Flamengo tem um paro ímpar contra qualquer time, e eu vou mostrar aqui pra vocês, ele perde de, sei lá, vamos lá, 8-3, 7-4, empata de 6-6. E nesse mesmo jogo, o Flamengo não vence o adversário, ou seja, deu a lógica daquilo que se pensava individualmente na brincadeira, a sua análise final tem que ser, venceu o que era de se esperado. Não. O que acontece com o Flamengo quando perde, enfim? Vexame. O time, né? Aí, se aconteceu ao contrário, ao invés de valorizar a vitória do Flamengo, afinal de contas é aquilo, né? Ué, naquela brincadeirinha que tu faz da emissora tal, não faz aquela brincadeirinha, o Flamengo não perdeu no Paroímpa, o Flamengo venceu, vamos valorizar a vitória do Flamengo? Pô, grande vitória, hein? Que bacana, hein? Vamos trazer isso, transmitir isso pro torcedor, pô, grande vitória, o torcedor do Flamengo tem que valorizar. Não. Vence, mas não convence. Ué, mas porra, há 24 horas atrás você mesmo não estava convencido de que o Flamengo não era capaz de vencer o jogo? Que individualmente o Flamengo não tinha os melhores jogadores? Ué, e agora... Não. Não jogou aquilo. Isso vai alimentando o torcedor, para o torcedor do Flamengo nunca ter aquela, sabe? Pô, o sabor da vitória. A própria imprensa, ela tá tirando do torcedor do Flamengo, um monte já caiu nessa ladainha, o sabor da vitória. E aí pode vencer na altitude e ele não sente mais sabor. Se for campeão ele não sente mais sabor. Ele não consegue. Estão tirando, né, o prazer do Flamengo, do flamenguista de vibrar. Eles querem cada vez o Flamengo mais depressivo, mais deprimente, mais revoltado. Aí é o tal do rage bait. Eu aprendi isso com a garotada, né, os mais jovens. Não, que agora tem um tal do rage bait. Então esse tal do rage bait, sempre a reação, né, pra propagar da raiva, do ódio, eles estão usando com a torcida do Flamengo isso. Aqui alguns históricos, tá bom? Esse aqui aconteceu no Sport TV e eu vou falar as emissoras, tá? Teve um Flamengo e Fluminense que terminou empatado, 6-6, naquela brincadeira do paro ímpar, né? O Lucas Paquetá, aqui ele perde pro Canóbio. Então, beleza. Opinião, pô. Não, o Canóbio é mais jogador que o Lucas Paquetá. Tem todo o direito, ele tem vários ali e ele perdeu. Ok, isso faz parte da brincadeira. No Flamengo e Cruzeiro, lá na TNT, naquele mano a mano também que tem, 6-6. Individualmente. Agora, engraçado que no final, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, mesmo os comentaristas falaram, era porque o Flamengo tem jogadores melhores, né? O elenco do Flamengo, mas também com esse elenco do Flamengo, a vantagem do Felipe, mas no mano a mano não era 6-6? Assim, é meio incoerente. E agora, o Paquetá que perdeu pro Canóbio, ele agora com a rapaziada lá da Cazé TV, ele perdeu pro Hércules. Nem o Hércules vota no Hércules contra o Paquetá, mas tá tudo bem. Se eles acham, perfeito. O Hércules pede o Hércules na seleção brasileira. Por que então aí que eu digo, porque a linha editorial
não puxa então o Hércules. Faz matéria sobre o Hércules. Puxa votação no seu site falando sobre o Hércules. Se o Ancelotti não convocar o Hércules, fala, como é que o Ancelotti não convoca o Hércules? Mas por que faz isso sobre o Paquetá? Pra dar o, né? Não, peraí, quem vai engajar é o Paquetá, não é o Hércules. Pede o Hércules. Pega o microfone lá da emissora na coletiva e fala assim, Ancelotti, e a não convocação do Hércules? Mas por que pergunta a não convocação do Paquetá? O Hércules não é melhor que o Paquetá? Pô? Bota o Hércules na Copa, porra. Se o Paquetá não é melhor do que o Hércules, o Paquetá não é melhor que o Canal, o Paquetá é fraquíssimo, né? Ele pede pra qualquer um. Então, tem que pedir esses caras na seleção. Mas por que pedem o Paquetá? Não faz sentido, né? Aí, por exemplo, nessa aqui do Fluminense, a gente tem aqui, né? René, Fábio, Hércules, Martinelli, Samuel Xavier, John Kennedy, Savarino, tem mais jogadores do Fluminense, perfeito. Então, qual é a lógica? O Fluminense vence o jogo. Acabou o jogo, o Fluminense venceu? É dentro daquela normalidade que se imaginava pelo time do Fluminense. O Flamengo precisa melhorar, seus jogadores não estão bem. Tá, se perder, sabe o que vai acontecer? Perdeu. Vexame pro Flamengo. Tem mais time? Ué, mas você... E se o Flamengo vencer, não é? O Flamengo vence o clássico, grande vitória do Flamengo. Não. Vai ter alguma coisa pra diminuir. Isso é um desrespeito ao clube. Isso é um desrespeito ao Flamengo. Porque você pega o Flamengo unicamente como uma isca barata de engajamento. E esse engajamento, na grande maioria das vezes, ele é impulsionado por um rage bait, o tal do rage bait. Isso é um desrespeito ao clube. Você não valoriza os ativos do clube, você não valoriza as conquistas do clube, você tá ali sempre para buscar um mais, um porém. E aí, infelizmente, alguns torcedores do Flamengo... E falta aquele senso crítico, aquele poder de observação, eles caem nessa ladainha. Naquele que eu trouxe pra vocês, da TNT, só pra você ter uma ideia. O Léo Pereira, ele perdeu pro Villalba. Perfeito, a pessoa tem a sua opinião. Ok, tudo bem. Ela acha que o Villalba joga mais do que o Léo Pereira. E aí, por que fica tratando o Léo Pereira de seleção? Não, porque o Léo Pereira... Não tem. O Léo Pereira é pior do que o Villalba, como o Paquetá e tantos outros. Só que eu não vou ficar individualmente um por um. Mas, então, assim, mantenha essa coerência, né? Para que faça sentido a própria análise. Para que você não caia nessa hipocrisia, né? Nesse desrespeito tão hipócrita. Era algo que, assim, a gente já precisava falar um tempo aqui, pois já tem sido tornado uma rotina. E aí tem uma outra coisa. E aí vem a parte da comparação que também ela é maldosa. Bayern e Flamengo. Porra, se o Flamengo perde pra todo mundo, se o Flamengo faz jogo duro no individual pra todo mundo, você vai pegar um Bayern, então tu vai tomar um 11-0, perfeito? Não, porque aí começa aquela coisa mais esdrúxula ainda, que aí é o rage bait dos outros torcedores. E aí usa o Flamengo pra ser ridicularizado. Olha qual é a brincadeira. Não, agora a gente vai jogar isso aqui pra todo o público, porque eles vão sacanear o Flamengo, vai sacanear o ativo do Flamengo, vai sacanear o jogador do Flamengo, aí bota Pedro melhor do que Harry Kane. Não, peraí, não para o ímpar aqui. Porra, vamos no Pedro. Bota Pedro. Um exemplo, Arrascaeta ou Olise? Carreira, momento de bola. Agora... Arrascaeta, porque aí você manda óbvio, pra tua audiência nacional, não só do Flamengo, é tudo que os caras querem. Então assim, com coerência, né? Se for contra o Bayern, dá alguns jogadores do Flamengo, mas se for contra o Rossi e o Neuer, eu acho que é coisas absurdas, que qualquer torcedor do Flamengo, até o mais fanático que não consegue ter a dimensão da realidade, ele vai olhar e vai falar assim, meu amigo, aqui você tá me sacaneando. Abre o olho, torcedor. Grande abraço, tamo junto, deixa o seu like. Amanhã, então, é dia de Fla-Flu e você acompanha aqui com a gente nas nossas lives, tá bom? Grande e forte abraço, bom final de semana a todos. Abre o olho, hein? Abre o olho. Se inscreve aí no nosso canal também. Valeu, tamo junto.